E falando aí em trânsito, em congestionamento, é impossível não lembrar do comportamento dos motoristas ao volante. Quem já não viu ou se envolveu numa discussão porque levou uma fechada, por exemplo? Ontem eu fui às ruas ouvir motoristas para saber o que mais incomoda no trânsito gaúcho. Ficar buzinando, incomodando, ficar buzinando. Os motoqueiros ultrapassar pela direita. A visão individualista, a falta de respeito, a velocidade excessiva, o pensar em si próprio e não dar oportunidade para os demais. Acho que a falta de gentileza é o principal problema do trânsito. A gente dirigindo vê muita gente mal educada e acho que o principal é a gentileza. Se a gente tivesse gentileza, resolveria bastante coisa. Não dá passagem, isso é uma coisa que a gente incomoda, assim, dá sinal e a pessoa não dá, ela fecha, ela vai fechando, ela não dá espaço. Ninguém respeita o pessoal de moto, eles apertam, ultrapassam, não dão espaço. Mudar de faixa, isso é o que mais acontece em Porto Alegre. Sem dar sinal. Sem dar sinal. Em geral, mal educado. Já tive a oportunidade de viajar para outras cidades do Brasil, até para o exterior. E a gente verifica que lá o pessoal tem uma consciência mais de grupo. Respeito pedestre, respeito próximo. Aqui no Brasil, infelizmente, essa visão está de lado. Como é que tu fica? Tu também bota a mão na buzina? Com certeza, buzina uso bastante. Pois é, né? Daí surge aquela dúvida. Será que os gaúchos, tão conhecidos pela hospitalidade, se transformam ao volante? Será que nós estamos ficando igualzinho a este personagem de um desenho animado? Dá uma olhada. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E, de repente, ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista. Olha por onde anda, seu idiota! Saiam da minha rua, abram caminho, eu quero passar! Ah, querem apostar corrida, é isso? Mas na minha frente eles não passam. Gente, vendo o personagem se transformar no desenho, a gente até se diverte, né? Mas, infelizmente, situações como essa estão cada vez mais comuns no dia a dia do trânsito gaúcho. Conosco, a psicóloga Carmen Reichelt. Bom dia, Bom dia, Carmen. Carla. Bom dia, Paola. Bom dia a todos. Por que acontece essa transformação? Eu entendo duas faces dessa questão. Uma face é a face social. A gente vive uma sociedade cada vez mais competitiva e cada vez estimula mais comportamentos competitivos e agressivos. A gente vive uma sociedade onde o consumo de álcool e outras drogas é muito grande. Isso dificulta o discernimento e o senso crítico das pessoas, principalmente ao volante. A gente vive numa sociedade onde é premiado a vitória, o pódio, né? Então, a gente vê nesse desenho, né, o personagem sendo estimulado a uma competição. Junto com isso, a gente tem que pensar na parte subjetiva e individual, né? Uma pessoa que vive uma situação de pressão no seu dia a dia, ela pode ter uma reação de luta ou fuga. Isso chama-se em psicologia uma relação de defesa de comportamento ao perigo. Eu posso imaginar que o perigo é muito grande, eu posso evitar uma situação de ameaça, mas eu posso pensar que esse perigo tem que ser enfrentado, eu tenho que lutar em relação a ele. Então eu posso competir no trânsito em vez de me transformar numa pessoa solidária, respeitosa, humana, né? Mas o motorista também pode descarregar no trânsito todas as suas frustrações do trabalho, ele não poderia, mas parece que é assim que um pouco acontece também, né? Ao volante ele se sente instituído de um poder. E esse poder vai contra ele próprio quando ele ultrapassa a velocidade, quando ele se expõe a situações de risco. É uma coisa interessante a gente pensar também que são justamente os jovens e são os meninos os mais vulneráveis a acidentes. Repara que na matéria que foi apresentado, era um menino de 18 anos, com uma carteira bem recente, né? Onde ele se expôs, não só expôs os outros, mas expôs a si mesmo a uma situação de risco. Perde a noção do limite. Perde a noção do limite e eu acho que está associado também a uma questão de testosterona, que é um hormônio masculino, que é um hormônio que estimula a competição e é um hormônio que também, os neurocientistas falam, que melhora a qualidade do raciocínio espacial. Veja bem, raciocínio espacial que é tão útil na ação de dirigir. Então imagina que o jovem no carro, se vendo possuído de uma habilidade, né, bastante destacada e grande,
ele se estimula na ação de dirigir em alta velocidade. Carmen, por isso vale sempre lembrar, né, o alerta vale para todas as idades, para os pais, para os jovens, para quem faz o treinamento dos futuros motoristas, que na verdade a gente precisa, antes de tudo, lembrar que você precisa dar a vez ao outro e cuidar de si, né? Eu acho que você mesmo já usou essa frase. Isso, perfeito, Paola. Eu acho que quando a gente é solidário, a gente está privilegiando o outro, mas antes de mais nada, nós mesmos, porque sentimentos de agressividade ou de raiva, ou de gatilho da raiva ao volante, fazem, antes de mais nada, mal a nós mesmos. É preciso o controle, né? Controle. Porque, além do comportamento de risco, eu também, dentro do meu corpo, eu libero substâncias químicas que são lesivas à minha saúde. Mas conversando com os motoristas ontem, até eu provoquei eles para saber assim, tá, mas e quando você leva uma fechada, quando alguém corta a sua frente, buzina para você, como é que você age? Num primeiro momento, as pessoas querem dizer que não entram na onda. Mas, na verdade, há esse contágio, né? Exatamente assim. Imagina que o gatilho da raiva ele é estabelecido por um pensamento do tipo, uma regra foi violada, eu fui maltratado. Se eu estou no trânsito e as cidades são cada vez mais inundadas de carros, imagina quantos carros você já teve em toda a tua vida. Esses carros continuam circulando por aí e você está com um novo carro, né, à tua disposição. E quanto mais potente, pior né? Parece que ele se sente mais direito de fazer isso. Isso, ocupando mais o seu lugar e querendo desempenhar mais, então, a sua habilidade ao volante, né? Então, esse comportamento competitivo só vai gerar a mais violência, né? Porque também a cidade está cada vez mais inundada de veículos e porque cada vez mais eu quero ocupar o meu espaço também. É preciso educar. Nos autoeducar, né? Para que a gente possa, de fato, ter um comportamento mais respeitoso em relação ao outro motorista. Porque, de fato, de nada adianta eu me colocar numa situação de competitividade. Mas precisamos ser fiscalizados também, né, Carmen? Os poderes públicos, né? As escolas, né? É uma ação social. Eu entendo que trânsito é uma questão não só do Detran, mas é uma questão de saúde pública também. Porque com o trânsito estão envolvidos vários órgãos, né? E várias situações da minha vida cotidiana. Desde a minha saúde, desde a minha educação, né? Até mesmo a engenharia de trânsito. Mas, enfim, é uma questão que tem que ser abordada por toda uma população. Repensar também, né? Todo o modelo, né? E muitos motoristas justificam a sua atitude revoltada no trânsito porque, mas eu fui provocado, porque ele fez isso. Isso não dá, isso está errado. A gente tem que fazer o contrário, Alguém tem que parar, né? Alguém tem que parar. Se o meu companheiro motorista não consegue parar, eu preciso parar. Eu não preciso revidar um comportamento provocativo. Né? Então, assim, tem uma estratégia que eu sempre ensino, que é a respiração diafragmática, né? Que inspira e solta o ar, esvazia o pulmão. Porque quando eu estou ansiosa, seja para ficar numa atitude de reação de luta ou fuga de medo ou de raiva, meu coração bate acelerado. Eu não posso dizer coração, bata devagar, né? Mas eu posso dizer pulmão, respire devagar. E o meu pulmão respirando devagar, eu posso recuperar novamente o meu eixo, o meu centro e repensar a situação de um outro prisma. Um prisma mais voltado para a solidariedade e para uma autopreservação, que seria, de fato, o cuidado de mim mesma e não entrar em competições. Carmen, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Respira, né? Segue em frente devagarzinho.